1º de fevereiro de 1974, centro de São Paulo, 1h40 da tarde. Em poucos minutos, um dos prédios mais movimentados da cidade se transformaria em uma torre de chamas e terror. 179 pessoas morreram queimadas, sufocadas ou despedaçadas ao se jogarem de 25 andares de altura. Mas a tragédia do edifício Joelma vai muito além dos números oficiais. Porque até hoje, 50 anos depois, funcionários de prédios vizinhos relatam vozes desesperadas pedindo socorro, elevadores que sobem sozinhos, sombras caminhando pelos corredores vazios. A pergunta que nunca foi respondida: será que todas as almas conseguiram partir daquele lugar amaldiçoado? A construção maldita. O edifício Joelma foi erguido em 1971, na rua Santo Antônio, número 225, no coração financeiro de São Paulo. 25 andares, 170 apartamentos comerciais, quase 1.000 pessoas circulando diariamente. Mas desde o início, algo estava errado. Durante a construção, 3 operários morreram em acidentes estranhos. Equipamentos falhavam sem explicação. Materiais desapareciam misteriosamente. Os engenheiros relatavam pesadelos recorrentes com o prédio em chamas. Alguns abandonaram a obra antes do fim, alegando sensações ruins no local. Sinais sombrios. Quando foi inaugurado, os primeiros inquilinos começaram a relatar eventos bizarros. Elevadores que paravam sozinhos no 12º andar, que mais tarde seria o epicentro da tragédia. Luzes que piscavam em sequência pelos andares durante a madrugada, funcionários da limpeza que se recusavam a trabalhar sozinhos, alegando ouvir sussurros vindos das salas vazias. A seguradora que cobria o prédio registrou um número anormal de acidentes menores, pessoas tropeçando, pequenos incêndios em lixeiras, quedas em escadarias, como se o próprio edifício estivesse tentando avisar sobre o que estava por vir. Início do pesadelo. 1º de fevereiro de 1974, uma sexta-feira comum. Pelo menos era isso que pensavam as centenas de pessoas que entraram no edifício Joelma naquela manhã. No 12º andar, onde funcionava a Crefsul, um ar-condicionado apresentou um defeito elétrico, uma pequena faísca. Em segundos, o fogo se alastrou por uma parede com revestimento altamente inflamável. Mas aqui está o primeiro mistério. Por que um prédio comercial tinha material tão combustível nas paredes? As normas da época já recomendavam materiais retardantes de fogo. Propagação impossível. O que aconteceu a seguir desafia as leis da física. O fogo não se espalhou gradualmente. Ele literalmente explodiu pelos andares superiores simultaneamente. Testemunhas no prédio vizinho descreveram como línguas de fogo saltaram janela por janela, como se estivessem seguindo um roteiro. Em menos de 20 minutos, do 12º ao 25º andar, estava completamente tomado pelas chamas. Especialistas nunca conseguiram explicar como o fogo se alastrou tão rapidamente, nem mesmo com a força dos ventos e a chaminé tomada pelo poço dos elevadores. A velocidade da propagação foi considerada impossível pelos bombeiros. O desespero nos andares superiores. Nos andares acima do incêndio, centenas de pessoas ficaram presas. As escadas de emergência eram inadequadas. Os elevadores pararam de funcionar. Não havia helicópteros de resgate na época. 1h50, apenas 10 minutos após o início do incêndio, pessoas começaram a se jogar das janelas. A primeira foi uma mulher do 17º andar, depois mais 2. Em seguida, famílias inteiras se jogaram juntas, de mãos dadas. Pessoas que estavam no térreo descreveram cenas que marcaram suas vidas para sempre. Corpos se despedaçando no asfalto, o som ensurdecedor do impacto, gritos de desespero ecoando pelas ruas. Mas há algo ainda mais perturbador. Várias pessoas relataram ter visto figuras sombrias empurrando as vítimas pelas janelas, como se forças invisíveis estivessem acelerando a tragédia. Falhas inexplicáveis. A investigação oficial revelou uma série de negligências criminosas, mas também mistérios nunca explicados. O sistema de sprinklers do prédio não funcionou. Não por defeito. O sistema simplesmente não acionou, mesmo com temperaturas superiores a 800 graus Celsius. As portas corta-fogo se abriram sozinhas durante o incêndio, permitindo que a fumaça e as chamas se espalhassem. Testemunhas juraram que viram as portas se abrindo lentamente, como se mãos invisíveis as estivessem puxando. O sistema de alarme falhou completamente, mas aqui está o estranho. Ele tocou ininterruptamente nos prédios vizinhos, como se estivesse avisando sobre o perigo que vinha do Joelma. O corpo de bombeiros chegou 12 minutos após o início do incêndio, mas suas escadas mecânicas alcançavam apenas o 10º andar.
Os hidrantes da região misteriosa estavam com pressão baixa. O capitão José Carlos Figueira, que comandou o resgate, relatou em depoimento sigiloso experiências inexplicáveis durante a operação. Abre aspas. Era como se o próprio prédio lutasse contra nossos esforços. Mangueiras se rompiam sem motivo. Homens experientes se recusavam a entrar, alegando sensações de pânico inexplicável. Fecha aspas. Mais perturbador ainda, vários bombeiros relatavam ouvir gritos pedindo socorro vindos de andares que já haviam sido evacuados. Quando investigavam, encontravam apenas fumaça e silêncio. Pós-tragédia. O edifício Joelma foi reconstruído e renomeado para a Praça da Bandeira, mas isso não acalmou os espíritos. Desde 1975, funcionários e visitantes relatam fenômenos paranormais constantes. Elevadores que param sozinhos no 12º andar, exatamente onde começou o incêndio. Quando as portas se abrem, há apenas um corredor vazio, mas pessoas sentem um cheiro forte de fumaça. Seguranças noturnos se recusam a fazer rondas sozinhos, relatam sombras caminhando pelos corredores, sussurros vindos de salas e, o mais aterrorizante, gritos de desespero ecoando pelos poços dos elevadores. Testemunhos assombrados. Maria das Graças, faxineira do prédio por 20 anos, conta. Toda sexta-feira, às 1h40, exatamente o horário do incêndio, ouço vozes pedindo socorro. Já vi uma mulher de um vestido azul caminhando pelo 17º andar. Quando me aproximo, ela desaparece. João Ferreira, segurança, abre aspas. O elevador sobe sozinho até o 25º andar toda a madrugada. Quando abro a porta, sinto uma rajada de ar quente, como se ainda houvesse fogo, e ouço passos correndo, como se alguém estivesse fugindo. O doutor paranormal investigador Carlos Marques estudou o caso. Abre aspas. O Joelma é um dos locais mais assombrados do Brasil. A energia traumática daquele dia ficou impregnada no edifício. As almas não conseguem partir porque a morte foi tão súbita e violenta. Hoje, 50 anos depois, o edifício Joelma, agora Praça da Bandeira, continua funcionando normalmente durante o dia. Mas quando a noite chega, e especialmente nas sextas-feiras, às 1h40, o passado retoma. 179 pessoas morreram naquele 1º de fevereiro de 1974. Seus nomes estão gravados em uma placa no térreo. Mas quantas dessas almas realmente encontraram a paz? Se você passar pelo centro de São Paulo numa sexta-feira à tarde e olhar para o 12º andar do prédio na rua Santo Antônio, 225, talvez veja mais do que deveria ver, porque algumas tragédias são intensas que ecoam pela eternidade. O edifício Joelma é a prova que nem todos os mortos conseguem descansar em paz. A pergunta não é se o prédio é assombrado. A pergunta é, você teria coragem de trabalhar lá? Se você se impactou com essa história, escreva nos comentários qual outro relato sombrio você gostaria de ver aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e receber novos conteúdos darks como este. Até a próxima!